Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Nós estamos há pouco mais de 2 meses funcionando com o canal e já temos recebido mensagens de muitas pessoas falando de como tem sido abençoado através dos conteúdos que nós temos postado aqui. Então eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está vendo. E assim que você começar a ver o vídeo, já deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei, porque assim nós vamos continuar divulgando essa palavra e cumprindo o propósito desse canal, que é alcançar vidas e ser suporte para assistenciar o corpo de Cristo, amém? Então não esquece, dá o seu like e se inscreve se você não é inscrito, segue vendo esse vídeo, que nos próximos minutos eu vou te falar uma palavra muito importante que Deus comunicou ao meu espírito, que eu intitulei como um segredo de tão importante que ela é. Segue vendo aí. Então, eu quero compartilhar com você uma verdade muito abençoadora que Deus trouxe ao meu coração esses dias, quando conversava com a minha esposa. Uma palavra que para mim ganhou um status de tamanha importância que eu, por conta e risco, a intitulei de o segredo, ou um segredo, algo que tem status de chave que vai ligar e desligar. E para embasar isso, eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no versículo 13, e pegar ainda a parte final do texto do versículo, que na verdade é uma conversa de Jesus com o centurião, onde ele tinha necessidade de que um servo seu fosse curado, e reconhecendo a autoridade de Jesus, Jesus disse isso para ele no final. Ele disse: então Jesus disse ao centurião, a ênfase aqui, vá conforme você creu, assim lhe acontecerá. E nós sabemos que na mesma hora o menino foi curado. Então, como eu já te adiantei, estava conversando com a minha esposa e conferenciando com ela acerca de um quadro que nós temos presenciado como normal, apesar de não ser bom. Tivemos tantas pessoas contemplativas e até queixosas de não terem na sua vida o cumprimento daquilo, das promessas das quais temos da parte de Deus o sim e o amém. Porque temos promessas da parte de Deus de sim e de amém, e ainda assim não vemos essas coisas fluindo ou se manifestando ou acontecendo nas nossas vidas. Essa era a nossa conversa, este era o cerne do nosso questionamento, e imediatamente após esse questionamento nós mesmos respondemos: se não estamos recebendo é porque está nos faltando fé, é porque nós não estamos crendo. Muito normal essa resposta, mas e cabível, diga-se de passagem, mas o que nos impressionou foi o que Deus começou a falar, foi o que Deus começou a tratar, a partir do momento que nós apresentamos isso como sendo a nossa resposta, ou dentro da nossa limitação, a nossa forma de explicar, a função de estar acontecendo nas nossas vidas coisas que não são agradáveis, em vez de acontecer exatamente aquilo que Deus queria que acontecesse. Na mesma hora que veio da nossa parte essa resposta, dizendo é porque não estamos crendo, o próprio Deus falou ao meu espírito, dizendo: o problema não é porque as pessoas não estão crendo, o problema é em que elas estão crendo. Porque fica muito claro que a nossa vida não está parada, coisas estão acontecendo. O que não está acontecendo é que nós não estamos recebendo aquilo que Deus deseja que recebamos, mas tem outras coisas em manifestação nas nossas vidas, tem outras coisas que estão acontecendo, nem sempre são coisas boas, nem sempre são agradáveis. E ainda uma frase mais conflitante veio depois no meu espírito, e por isso eu estou aqui falando com você, e o Senhor falou muito forte no meu espírito. Eu oro que você entenda isso. Ele disse: na verdade, todas as pessoas estão vivendo por fé. Isso foi surpreendente para mim. Todas as pessoas estão vivendo por fé, e todas as pessoas estão recebendo 100% daquilo que elas creem. Quando a frase foi completada, eu comecei a meditar e comecei a entender que realmente o nosso problema, principalmente nós que temos iluminação da palavra, não é a ausência de fé. O nosso problema é em que nós temos crido, em quem nós temos crido. E quando o Senhor comunicou ao meu espírito esse segredo, essa chave, que na verdade todas as pessoas elas estão provando e recebendo 100% daquilo que elas creem, então ficou muito patente, ficou muito claro para nós, para mim e minha esposa no caso, e agora eu estou comunicando para você isso, que na verdade o que nós precisamos não é simplesmente aumentar o nível da nossa fé, mas inicialmente, como um segredo, como uma chave, o que nós precisamos de imediato é alinhar a nossa fé com a palavra de Deus, porque não são
o problema não é a ausência de manifestações, o problema não é a ausência de resultados. Nós temos tido resultados, nós temos vivido coisas, nós temos recebido coisas, mas aquilo que recebemos é produto do que cremos. E aquilo que recebemos, fique com essa revelação, aquilo que recebemos, o que tenho eu e o que tem você hoje em manifestação na minha e na sua vida, é um testemunho contra ou a favor da nossa própria vida em relação ao que estamos crendo. Me fiz entender? Os resultados da minha vida testemunham sobre mim. O que eu tenho em manifestação na minha vida nada mais é do que um produto daquilo que eu tenho crido. O que eu tenho acontecendo, o que eu tenho em manifestação na minha vida, na área que você pensar hoje, é produto daquilo que eu tenho crido. O texto a conversa de Jesus com o centurião, ele deixa muito claro: seja feito conforme você creu. As coisas acontecem conosco de acordo com o que nós cremos. Então essa palavra de hoje, ela é simples, eu pretendo ser breve, mas essa palavra de hoje tem a finalidade de trazer essa iluminação para mim e para você. Nós precisamos analisar, nós precisamos nos examinar e ver em que estou crendo. E a forma melhor de fazer isso é olhar para as nossas próprias mãos, é olhar para a nossa própria vida, é olhar para o nosso próprio proceder e ver aquilo que temos colhido, e ver aquilo que temos em manifestação nas nossas vidas. O que temos de favorável, o que temos de bom, o que temos de vida em operação nas nossas vidas, é porque temos crido naquilo que a palavra diz. E o que temos de negativo, o que temos de errado, é porque também temos dado crédito a essas coisas. Deixa eu ler com você o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, a partir do 16, e vai te ajudar a entender um pouco mais essa chave que Deus me deu. Diz assim o versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, diz: por isso não desanimamos. Aqui já é uma declaração importantíssima, porque é fácil ver pessoas em desânimo, é fácil ver pessoas cabisbaixas, e ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Uma promessa tremenda daquilo que o Espírito pode fazer em mim e você, uma renovação diária. O 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Quando o Senhor trouxe ao meu espírito a verdade de que as pessoas estão recebendo aquilo que elas creem, eu me lembrei desse texto que Paulo traz uma iluminação a nós de como administrar o foco da nossa vida. Eu me lembrei de quando Jesus disse para aquele centurião: seja segundo a sua fé. Porque pessoas têm recebido coisas ruins, porque pessoas têm passado por tamanhas e frequentes adversidades, porque elas estão crendo nisso. É por isso que essa palavra é: alinhe a sua fé. O segredo é alinhar aonde nós estamos aplicando esse recurso poderosíssimo da fé. Nós não vamos receber nada diferente daquilo que cremos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Se nós temos crido em coisas negativas, se nós temos crido em coisas erradas, e essas coisas têm se manifestado, mas nós precisamos crer com ênfase, com ímpeto, com ânimo ainda maior, de que se crermos na palavra também vai acontecer, porque essa palavra é espírito e é vida, e é vontade de Deus nos responder, é vontade de Deus nos galardoar. Amém? Você consegue entender isso? Então Paulo diz: não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são transitórias. Se eu atentar para as coisas que se veem, eu vou aplicar fé naquilo e, consequentemente, aquilo vai produzir desânimo, aquilo vai produzir tristeza, e nós vamos começar a contabilizar e pensar: mas Deus prometeu isso, a sua palavra deixa claro isso, mas essas coisas não estão em operação, elas não estão em manifestação. Então o que você precisamos fazer é alinhar aquilo que nós estamos crendo. Se temos passado por grandes dificuldades financeiras, é porque em vez de crermos num Deus que é capaz de provisionar acerca das nossas necessidades, nós estamos contemplativos com aquilo que a crise tem regido, nós estamos aceitando, acolhendo, acomodando dentro de nós essa realidade da limitação financeira em função da crise, em função do governo, em função de N questões que nós podemos divulgar aqui. Fica comigo, você é uma pessoa inteligente, pensa, se aplicarmos fé nessas coisas, e elas produzem resultados quando aplicamos, se aplicarmos fé na palavra, vai haver resultado. Então eu pergunto: em que nós devemos crer?
No que devemos crer? Em quem devemos crer? Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, também o versículo 20 diz: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, abre aspas, ele diz: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Eu digo: escutem-me, igreja do Senhor e pessoas que acompanham o canal Acessando a Graça pela Fé. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Creiam nos seus profetas e prosperarão. Essa é a chave para mim e para você. É onde nós colocarmos a nossa fé, onde nós aplicarmos o recurso da fé, nós obteremos resultados. Entenda, amados, a Bíblia diz em 4 ocasiões diferentes, deixando isso muito claro. Não há aberturas para isso, não há negociação para isso. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. Existe uma insistência constante de Gênesis a Apocalipse para a apregoação, para o ensino constante da palavra. A Bíblia diz: pregue a tempo, a fora de tempo, escreva a visão para que quem passa correndo possa ver. O Senhor instruindo Josué disse: nessa lei medite de dia e de noite, ela fará prosperar o seu caminho. Está falando sobre eu e você criar dentro de nós um registro, um padrão, um referencial que vai gerenciar a minha e a sua fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. Não tem outra forma de nós vivermos animados e crendo se não for por meio de fé. Não tem outra forma de vivermos animados e colhendo resultados se não for crendo, porque o que ativa as respostas da minha vida, sejam elas boas ou sejam elas más, sejam elas corretas ou sejam elas erradas, antes de haver qualquer tipo de manifestação dessas naturezas faladas aqui, antes houve uma iniciativa de fé, antes houve uma aplicação de fé, um investimento de fé. Quando investimos fé na coisa errada, colhemos coisas erradas. Quando investimos fé na coisa certa, colhemos coisas certas. Então, como Deus falou de forma muito clara comigo, o problema não é falta de fé, o problema é no que estamos crendo. Eu quero lhe fazer um convite. Que tal voltarmos à simplicidade? Que tal voltarmos à simplicidade de crermos nas coisas que Deus nos fala? Que tal largarmos os padrões naturais, pararmos de contabilizar as evoluções e os supostos avanços que o mundo tem feito, suprimindo e oprimindo as verdades da palavra, e voltar de forma simples a crer num Deus que é Jeová Jireh? Ainda lembra desses nomes? Jeová Jireh quer dizer aquele que nos supre. Quem sabe a gente se desapega desse testemunho do mundo e nos apegamos ao testemunho da palavra que diz que Ele é o nosso Jeová Shalom, aquele que tem condição de nos produzir paz. Quem sabe eu e você decidimos nos desapegar de uma vez por toda da doutrinação que a TV traz e começamos a crer num Deus que é Jeová Rafá, aquele que nos conduz em saúde divina, aquele que nos sana, que nos cura, que nos liberta, que me estabelece, que te estabelece. Quem sabe a gente para de dar crédito a essa pregação mundana do sistema, essa pregação secular que a internet faz, que a TV faz, que as pessoas fazem sem precisar de veiculação de comunicação, e nos apegamos à verdade da palavra que diz que o meu Deus, que o seu Deus é El Shaddai, o Deus que é mais que suficiente. Então não preciso falar mais, eu só preciso que você entenda essa verdade. Nós não estamos desprovidos de fé. Romanos 12:3 diz que Deus colocou dentro de mim e de você uma medida de fé, e nós sabemos, na continuidade da revelação bíblica, fala que essa fé ela pode ser aumentada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé que vai produzir os resultados que eu e você precisamos. Lembra que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o nosso Deus em Cristo já despojou principados e potestades, os expôs publicamente e rasgou o escrito de dívida que era contra mim e contra a sua vida. O que o Senhor está fazendo, pastor? Eu estou lhe fornecendo recursos para você alinhar a sua fé. Nós não precisamos ficar colhendo fruto de incredulidade. Isso que a Bíblia diz que Deus fez em Colossenses 2,15 é uma verdade muito poderosa para mim e para você, que nos garante uma vida plena aqui nessa terra, se crermos. Se nós nascemos de novo, como diz 2 Coríntios 5,17, nós precisamos andar como alguém que nasceu de novo. Nós não podemos nos comportar nesse mundo como se estivéssemos sujeitos a tudo e a todos. Quem está na chuva é para se molhar? Isso não é um versículo bíblico. Quem está na chuva é para se molhar
Na verdade, é um adágio popular que tira toda e qualquer distinção que eu e você temos por estar em Cristo. A minha e a sua Bíblia diz no Salmo 37, no versículo 19: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em tempo de escassez desfrutarão de fartura. Isso fala da distinção que eu e você, que temos uma aliança, tem. Não importa o que está acontecendo no mundo, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Estar em Cristo é como estar em um lugar, é estar dentro de uma aliança de proteção. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Quer manifestações acessíveis, boas, agradáveis, quer as manifestações das promessas, nós precisamos aliar no que estamos crendo. Deus tem uma única obsessão, é que a gente possa crer nele. Nada que eu e você não tivermos crido antes, a gente vai receber. Então, é aqui que eu encerro essa palavra. Era tudo que eu tinha para te dizer essa semana. Confio na atuação do Espírito que vai trazer aquilo que eu não consegui trazer. E eu só quero deixar essa frase final. Lembra, o problema não é falta de fé, o problema é em que estamos crendo. E como eu sei no que estou crendo? A sua mente vai te dizer isso. Se você tem pensado constantemente em coisas negativas, você está crendo em coisas negativas. Se diante da sua mente está constantemente imagens de falta, imagens de enfermidades, se você está contemplativo com o futuro, pensando, mas isso não vai acontecer, eu nunca consigo isso já se repetiu várias vezes, isso é a construção de uma fé errada. Mas a Bíblia diz muitas coisas sobre mim, sobre você. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que o caminho que o Senhor tem para nós são caminhos de delícia. A Bíblia diz em Isaías: saireis com alegria, em paz sereis guiados. A Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo, nos conduz vitoriosamente. Nós temos promessa de saúde, nós temos promessa de provisão, nós temos promessa de paz, nós temos promessa de vencer todas as adversidades. E ainda mais, nós temos uma promessa que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que adversidades já tenham acontecido, mesmo que erros já tenham sido cometidos, e mesmo que Deus não esteja por trás dessas coisas, Ele tem no seu caráter uma prontidão para transformar essas coisas em bênção. Você é abençoado, você tem um nome, você tem um espírito, você tem uma aliança que é eterna, infinita e inquebrável, poderosa. Amém? Então simplesmente não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Não atente para o físico, atente para o espiritual. O meu e o seu Deus é adorado em espírito. Aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam. Então nós já estamos crendo, nós vivemos pela fé, mas nós vamos a partir de agora alinhar o nosso crer com a palavra de Deus. É o que ela diz que nós vamos crer, é o que ela diz que nós vamos repetir, é o que a Bíblia diz que vai sair da nossa boca. Amém? Então, seja abençoado praticando essas verdades. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve. Convida pessoas a se inscreverem e conhecer aquilo que Deus, através da nossa vida, do nosso ministério, tem disponibilizado para alcançar o corpo de Cristo. Você é uma bênção. Você é abençoado. Amém? Deus te abençoe com essas verdades. Um grande abraço para você que acompanha o canal e até a próxima semana com mais um vídeo no canal Acessando a Graça pela Fé.